Mas célula tem a ver com essência bíblica. Nós não fazemos célula porque conhecemos uma igreja de célula, nos encantamos e queremos ser iguais. Nós fazemos célula porque célula nos traz de volta as páginas do Novo Testamento. Célula nos mostra como ser igreja, uma igreja que Jesus disse que queria edificar, uma igreja que consegue ser igreja além do estacionamento da igreja. Aliás, uma igreja que continua sendo igreja nos outros 6 dias da semana. Eu sempre digo que o que tem CEP endereço é o prédio. Se algum dia esse prédio, essa estrutura faltar para a Segunda Igreja Batista em Curitiba, a falta da estrutura não coloca um ponto final na identidade da igreja. Porque a igreja é muito mais do que a estrutura que possui. Na verdade, a estrutura que temos, nós somos gratos, porque aqui nós podemos adorar a Deus fora do sol e fora da chuva. Mas essa estrutura não nos limita, porque a visão que Deus nos deu é muito maior e precisa ultrapassar as paredes do prédio e percorrer as ruas da cidade. Então nós aprendemos no primeiro momento que célula tem a ver com esse retorno às páginas do Novo Testamento. O célula derruba aquela questão do clericalismo, né? Eu até citei Pedro e João, 2 pessoas iletradas, muito simples, mas que foram capazes de upside down, né? Virar aquele cenário de cabeça para baixo. Na verdade, o Pedro, um agramatóide, um cara sem gramática, um cara inculto, um cara assim douto, alguém que não sabia lidar bem com o vernáculo, foi alguém que pregou uma mensagem. E nessa única mensagem uma multidão se rendeu. Por quê? Porque as pessoas se rendem não porque ficam impressionadas com o nosso poder de eloquência ou oratória. Não é verdade? Mas elas se rendem porque se sentiram tocadas pelo Espírito Santo. Na verdade, sermões cabeça impressionam a cabeça do ouvinte, mas falham na missão de tocar o coração. E a nossa missão primária não é impressionar o ouvinte, mas a nossa missão primária é se tornar esse canto desobstruído que o Espírito Santo use para que os ouvintes tenham o coração tocado pela ação do Espírito Santo. Depois nós vimos que célula não tem a ver com crescimento, mas tem a ver com saúde espiritual. Cresceremos porque nos tornaremos saudáveis. Todo mundo trabalhando, cada um na sua habilidade, todos nós recebemos dons espirituais e nós aprendemos que dons espirituais nada mais são do que capacitações que o Espírito Santo nos dá, com a finalidade de que possamos desenvolver alguma área específica no reino, a fim de edificar pessoas e glorificar o nome de Deus. Eu não sei quantos dons você tem, eu sei que eu tenho um monte, e você também tem um monte, não é verdade? Como não existe um cristão que tem todos, também não existe um cristão que não tenha pelo menos um, né? Então, pelo menos um está aí guardado. Talvez você ainda não tenha descoberto. Eu tenho, assim, a certeza que recebi alguns, apesar de saber que, além destes que eu tenho certeza, Deus também me deu outros. Alguns são primários, outros secundários, alguns são, assim, na área de atuação. E eu sempre tenho que lembrar a mim mesmo de que o dom que Deus me deu, ou essa capacitação espiritual, não é para uma autoprojeção, mas é para que através do exercício do dom, você seja edificado, que é meu irmão, e o nome de Jesus seja glorificado. Depois nós aprendemos que célula não é metodologia, não é estratégia, não é modelo. Célula é cumprir a grande comissão de fazer discípulos para Jesus. Irmãos, Deus só nos disse que devemos fazer, aliás, Jesus nos comissionou a fazer apenas uma coisa. E essa uma coisa talvez seja exatamente o que nós não estamos fazendo, que é gerar discípulos para Jesus. Eu disse aqui sobre os meus 39 anos, os 14 mil dias, e sabe qual vai ser a nossa grande tragédia? Entrar no céu sozinho. A nossa grande tragédia será entrar no céu sozinho. Nosso chamado é para entrar no céu, mas entrar no céu conduzindo uma multidão conosco para o céu. E aí a gente habitou sobre a necessidade de cumprir essa grande comissão, fazendo uma grande colheita, que já foi anunciada por Jesus. Os campos estão prontos, quem chegar primeiro colhe, e a igreja precisa chegar primeiro. Como chega?
fabricando novos trabalhadores. Quanto mais trabalhadores no campo, maior será a colheita. O trabalho de 10 é muito mais produtivo do que o trabalho de 1. O trabalho de 100 é muito mais produtivo do que o trabalho de 50. Então vocês são muitos. E eu quero assim já adiantar para vocês. Eu tenho certeza, o nosso irmão que estava ali lembrou que a igreja ela começou lá atrás, né, com alguns irmãos desbravadores, que através de um culto ao ar livre foi ganhando gente e se tornou o que nós temos hoje aqui, que é a Segunda Igreja Batista de Curitiba. Mas sabe de uma coisa? Eu queria que vocês recebessem com muito amor essa palavra. Vocês estão muito além de onde vocês estavam. Sabiam disso? Vocês já cresceram muito. Vocês estão muito além de onde estavam. Mas vocês estão muito aquém de onde podem chegar. Né? Vocês estão além, cresceram. Mas aquilo que, como o Paulo diz, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não foi capaz de subir a mente de um ser humano, são as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Então, nós estamos além de onde estávamos, mas nós estamos aquém de onde podemos chegar. Podemos ir mais longe. E como iremos? Se nós usarmos as estratégias corretas para este tempo. Nós somos uma igreja para este tempo. Precisamos vencer os desafios deste tempo. E precisamos alcançar as pessoas deste tempo. Ok? E aí, como todo mundo aqui é um líder de célula, e nós estamos assim nesse ambiente bem específico de líder, eu quero, como monitor de turma, lembrar você sobre as funções de um líder de célula. Assim, a chave na igreja de célula tem a ver com essa capacidade de produção de líder, mas o líder não pode liderar a célula para ele mesmo. A gente precisa entender que a célula faz parte de algo maior. A célula faz parte de um corpo. Não é verdade? Se a célula se fechar em si mesma, ela vai morrer. Porque célula só está viva se ela cumprir a finalidade do corpo. Então eu não lidero célula para mim, eu lidero célula para a comunidade que eu estou inserido. Por isso que a visão precisa ser a mesma em todas as células. Todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Todo mundo tem que caminhar no mesmo volume. Caso contrário, nós estaremos comprometendo o resultado da nossa caminhada. Vai colocar lá para mim, é o slide, irmão, a função do líder de célula. Né? Essa é uma palestra que a Aline fez recentemente lá em Vila Velha, e eu, como não sou bobo, eu já gravei no meu computador e vou compartilhar aqui, não é verdade? Depois eu pago um X-Tudo para ela, fica tudo certo, né? Então assim, quais são as funções de um líder de célula? Quais são as funções? Vai aparecer aqui na tela e vai aparecer na tela. E vai aparecer. Vamos começar a orar. É só orar. É verdade? Começou o jejum agora. Fica tranquilo. Ó, falei? Então, quais são os compromissos de um líder de célula? Isso aqui você já sabe. Porque você cumpriu aquele trilho de desenvolvimento para o líder de célula. Você já fez o curso, você tem isso na sua casa, numa apostila. Mas eu quero lembrar você, porque a visão, como diz Bill Hybels, a visão vaza com rapidez. E assim, nós não podemos ter medo de nos tornarmos repetitivos. Na verdade, o que eu vou fazer não é uma mera repetição. Eu vou relembrar você de algo que você já sabe, apenas com a finalidade de manter acesa no seu coração a paixão por aquilo que Deus te chamou para fazer, tá bom? Então, por exemplo, quais são os compromissos de um líder de célula? O que é um líder de célula? Alguns vão se assustar agora, mas eu vou dizer para você, um líder de célula, gente, é um pastor de um pequeno rebanho. Quando nós estamos liderando célula, nós estamos exercendo uma função pastoral, porque nós estamos cuidando, nós estamos aconselhando, nós estamos de alguma forma indo atrás, preocupados. Não é assim? A irmã ali falou, né? Tem dia que na minha célula tem 10, 12, tem dia que só tem 3, e dá uma tristeza. A primeira célula que nós tivemos lá em São Mateus foi a célula que a Aline começou, e tiveram alguns dias que ficaram apenas a Aline e a dona da casa.
E a gente às vezes fica triste. Mas irmão, aqui ó, presta atenção. Nós não somos um grupo terapêutico. Nós somos uma célula. E ser uma célula não é oferecer entretenimento. Ser uma célula é mexer com o destino eterno das pessoas. Então, é uma batalha espiritual. Não é fácil levar gente para a célula. É fácil convidar para um churrasco. Mas para participar da célula, não é fácil. Por quê? Porque não é fácil olhar para uma pessoa e conduzi-la ao encontro de Jesus. E isso tem impacto eterno. Então, quando não vai ninguém à célula, isso não pode nos desmotivar, pelo contrário. Isso deve alimentar ainda mais no nosso coração o desejo de ganhar gente para Jesus. Porque é uma batalha espiritual. Consegue compreender? Então, quando eu falo de liderar célula, eu falo de um ministério pastoral. O problema é que a gente profissionalizou algo que na Bíblia não pode ser profissionalizado. O John Piper, um grande teólogo, chamado durante muito tempo como teólogo da alegria, ele escreveu um livro alguns anos atrás, escreveu: Irmãos, nós não somos profissionais. Tem esse livro? Livraço. E aí, o que ele diz no livro? Simples, ele diz que a mentalidade de um profissional não é a mentalidade do profeta. Na verdade, a mentalidade do profissional não é a mentalidade de um pastor. É igual esse linguajar que a gente usa. Por exemplo, a gente usa muito o linguajar executivo. Quando a gente fala de líder, a imagem que vem não é do pastor do Salmo 23. Quando a gente fala de líder, a imagem que vem é de um gestor, é de um administrador, é de um executivo. Não é verdade? É desse mundo corporativo. Nem o problema é usar a palavra líder. O problema é quando eu uso a palavra líder divorciada do conceito pastoral. Então, o que é ser um pastor? Será que ser um pastor é ser um profissional da fé? Será que ser um pastor é ser aquele cara que faz tudo na igreja? Ele começa o culto, ele dirige louvor, na verdade ele faz o ofertório. Aliás, ele até prega, no final ele se converte e termina o culto. Então assim, não é isso, né, irmão? Então, o que é ser um pastor? Uma vez eu ouvi um pastor me ensinando, um professor meu, ou me redirecionando sobre a finalidade do pastor, porque eu cresci ouvindo que pastor tem que alimentar a ovelha. Eu cresci ouvindo isso. Pastor alimenta a ovelha. E aquele velhinho lá do Rio de Janeiro, um congregacional, Amaury Jardim, congregacional do Bento Ribeiro, ele olhou e falou assim: você está errado, pastor não alimenta a ovelha. E aí eu fiquei em crise. Porque eu disse assim: não, alimenta assim, papai me ensinou assim. Eu ouvi isso. Ele disse: não alimenta. E abriu a Bíblia no Salmo 23, verso 2 em diante. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Pastor não alimenta a ovelha. Pastor leva a ovelha ao lugar onde ela vai encontrar alimento. Ou seja, o alimento não é o pastor, mas é o local para onde o pastor conduz a ovelha, a palavra de Deus. É por isso que nós ensinamos a palavra. É a palavra que alimenta o povo. Então, o líder de célula, quando está fazendo isso na célula, o que ele está fazendo, irmão? Pastoreando. O problema é que no senso comum religioso, ser pastor é ter um diploma. Diploma pode validar o nosso conhecimento e habilidade, mas não prova a nossa espiritualidade. Porque a espiritualidade está acima disso. Não é verdade? Consegue compreender, sim ou não? Estão entendendo o que eu estou falando? Estou mexendo na base, né, irmão? É isso mesmo, para a gente ficar incomodado um pouco, né? Já dizia um pregador que sermão bom é aquele que quando termina a gente quer se jogar na frente da estante, tão confrontado que ficou. Aliás, um professor entrava na sala de aula e dizia assim: graça e perturbação. E aí ficava em crise assim: cara, graça e perturbação? Que negócio é esse? Como é que diz graça e perturbação? No Brasil a gente fala o que, irmão? Graça? Graça e paz. Que negócio é esse? Você vem enviado da parte de quem? Com graça e perturbação. E aí ele dizia assim: não, eu venho enviado da parte de Deus. Eu tenho que cumprimentar vocês com graça e perturbação, porque a partir de agora eu vou expor vocês à luz da palavra. E é impossível você, com toda a sua pecaminosidade, ouvir acerca da pureza da palavra e não se sentir perturbado ao ponto de querer mudar. Então ele dizia: sermão bom é aquele que a gente sai dizendo assim: cara, eu tenho que mudar. É o avivamento lá do século XIX, né? O tal do John Edwards,
nos Estados Unidos, ele prega ao ponto dos ouvintes baterem com a cabeça nos pilares do templo, e daí surgiu o livro Pregador e Todo. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Então, ser um líder de célula é desempenhar uma função pastoral, é cuidar. E é interessante porque o que é ser um bom pastor? O texto bíblico de João 10 é fantástico. O texto diz o seguinte: eu sou um bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o assalariado. Na verdade, está acabando a bateria aqui, né? Na verdade, a expressão lá no original grega não é assalariado, a literal é mercenário, né? É que assim, pode ofender muito, aí é melhor botar o assalariado. Mas a expressão literal tem a ver com mercenário. E aí o texto está dizendo: o bom pastor dá a vida. Já o mercenário não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando o mercenário vê o lobo, vê que o lobo vem, o mercenário abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. E aí Jesus diz: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas, aliás, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Interessante que ali estão alguns versículos, mas se a gente fosse voltar no versículo 9, Jesus diria: eu sou a porta. Quem entrar por mim estará salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Só isso aqui, irmão, já seria o sermão de amanhã de manhã. Por quê? Porque é óbvio, Jesus está se utilizando de algo cultural para ensinar uma grande verdade para aquele povo. Dizem os analíticos neotestamentários que naquela época existia um grande aprisco onde os pastores recolhiam seus rebanhos. E agora o porteiro recebia, e é por isso que a Bíblia começa dizendo nesse capítulo 10 que o pastor verdadeiro não entra no aprisco por outra forma, senão pela porta, porque o porteiro lhe permite a entrada. Já o mercenário, o salariado, o ladrão, ele entra de outra forma. E é interessante porque Jesus diz assim: não tem como ludibriar a ovelha, enganar, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor e a obedece. Então, embora naquele aprisco existissem vários rebanhos, não tinha como eu tentar ludibriar a ovelha de outro rebanho, porque ela conhece a voz do pastor dele e ela obedece. E quando chega nesse versículo 9, Jesus diz assim: eu sou a porta. E Jesus fala: eu sou a porta, porque naquele tempo os apriscos individuais eram feitos por pedras macias, conforme dizem os históricos, e não tinha porta, e o pastor necessariamente, ao cair da tarde, recolhia o rebanho e se deitava à porta. Por quê? Porque se viesse durante a madrugada uma fera, um ladrão, e quisesse entrar no rebanho e roubar uma ovelha, tinha que passar necessariamente por quê? Pelo pastor. Por isso que ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim está salvo. Entra, sai, enquanto pastagem, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Irmão, ser líder de célula é nutrir em si esse amor altruísta. Nós não fazemos o que fazemos simplesmente para cumprir uma agenda. Nós fazemos o que fazemos porque entendemos qual a nossa identidade em Cristo. Nós fomos chamados para reproduzir o caráter de Jesus em outras pessoas. E isso dói. Dói porque liderar célula cansa. Cansa ou não cansa, irmão? Cansa. Aliás, irmão, ter célula em casa é um prejuízo. Uma vez alguém me perguntou: o que eu ganho quando eu tenho célula na minha casa? Eu falei: você não ganha nada, você só perde. Você perde paciência, você perde alimento na despensa, porque quando falta no lanche eles pegam lá. Aliás, você perde um sofá por ano, porque o cara senta lá, fica arriscando com a chave, porque ele tem tique-tique nervoso, e aí estraga um sofá por ano. Você perde alguns utensílios, porque quebra copo, quebra prato, some faca, some gato. Então assim, você só perde. Mas se eu só perco, por que eu tenho então que liderar? Porque Jesus perdeu tudo por amor a você. Ele abriu mão da sua glória, não é verdade? Não é assim que a gente ensina lá na teologia sistemática, a função kenoestática de Cristo? Sendo tudo, abriu mão de tudo para se fazer nada por você. Então, na verdade, o reino de Deus não ganha quem ganha. Na verdade, o reino de Deus ganha quem perde. Porque perder no reino é ganhar.
Aliás, Jesus disse isso: quem perder a sua vida por amor a mim, encontrará a verdadeira vida. Por que Jesus disse? Por causa do paradoxo, irmão. Olha só que coisa bacana, o reino de Deus é fantástico. Existe uma vida que não é vida, existe uma morte que não é morte. Entendeu? Não, mas é isso. Existe uma vida que não é vida, que acaba na morte, mas existe uma morte que não é morte, que deu origem à verdadeira vida. Porque a verdadeira vida que nós vamos viver não é essa que estamos vivendo, porque ela vai acabar na morte. Mas a vida que viveremos após a morte, ela nunca mais terá fim. Então, na verdade, a morte não é morte. Entendeu não? É isso. É sério, não é isso? Very easy, muito simples, muito fácil. É muito simples. Ser pastor é isso. É entender o porquê nós estamos aqui. Porque nós fazemos o que fazemos. Recentemente estava falando lá, pregando lá na Batista Central em Belo Horizonte. E aí depois teve aquele TEDzinho. E aí perguntaram assim: alguma vez você já pensou em desistir do ministério? Eu, sem pensar, falei assim: toda segunda-feira. Porque no domingo você fica tão sobrecarregado da função, e aí você ouve tanta coisa, que na segunda você diz assim: cara, é melhor vender latinha na praia. Mas quando você pensa nisso, o Espírito Santo vem e diz assim: você é uma latinha de querosene. Já viram latinha de querosene? Tira o querosene da latinha, tenta fazer alguma coisa com ela, tenta beber água nela. Você consegue? Por quê? Mas limpa. Consegue tirar o cheiro da latinha? Não. A latinha de querosene só serve querosene. Irmão, lamento te dizer, mas você só serve para ser pastor de pequeno grupo. Mais nada. Você precisa entender isso. Você foi chamado para cuidar de gente em nome de Deus e levar essa gente a ter o caráter de Jesus. Simples. Se você entender isso, você está contribuindo para a sua comunidade de fé cumprir com eficiência e eficácia a grande comissão. O bom pastor oferece alimento, ama, conduz a pastos verdejantes, se importa. O bom pastor, acho que tem que passar. Ele dá a sua vida sendo referência. A liderança sempre tem que ser por exemplo. Algo que me chama muita atenção, logo no início do livro de Atos, capítulo 1, é que o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, quando vai escrever o livro de Atos, ele diz assim: Teófilo, no primeiro tratado, no primeiro escrito, o Evangelho de Lucas, eu disse para você aquilo que Jesus fez e ensinou. Eu, por curiosidade, fui pesquisar em vários idiomas a ordem da oração. E sempre aparece assim: fez e ensinou, fez e ensinou. Nunca apareceu ensinou e fez. Por quê? Porque a gente não ensina para fazer, a gente faz para ensinar. Liderança é pelo exemplo. As pessoas estão menos impressionadas com o discurso que temos e mais impactadas com o estilo de vida que manifestamos. Na verdade, o provérbio malaiano diz que o que você é fala tão alto que eu não preciso ouvir o que você está dizendo. Não é verdade? Então, assim, a liderança é pelo exemplo. Então, o líder de célula, ele não lidera por posição, ele lidera pelo exemplo. Os outros fazem o que deve ser feito porque enxergam no líder de célula o que deve ser feito. Uma vez, lá na terceira igreja, nós estávamos fazendo não sei o quê, aí eu corri para pegar a mesa. Um senhor, quase na idade de ser meu pai, quase me derrubou, disse assim: não, pastor, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu falei: que irmão? Não, o senhor é pastor, não pode pegar a mesa. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, o irmão com essa idade toda quer pegar a mesa? Não, sou eu que vou pegar. Quem foi que ensinou para esse cara que um pastor não pode pegar a mesa? Que loucura. Que loucura. A gente não ensina com discurso, a gente ensina com a vida. Lá na terceira igreja, agora não, porque a igreja cresceu muito, a gente teve que comprar um patrimônio maior e está construindo. Mas quando a gente usava o prédio antigo, a igreja tinha um poder de voluntariado muito grande, pastor, ao ponto de não termos mais funcionários na igreja e tudo ser feito no voluntariado, inclusive a limpeza de todo o prédio. Fazia-se um rodízio nos setores das redes de célula. E era interessante, porque todo mundo
entrava naquele rodízio. E lá você tem aquelas pessoas que estão na base da pirâmide e aquelas que estão no topo da pirâmide social. Entendeu o que eu quis dizer? Não, você tem lá pessoas, né, poder aquisitivo baixo, poder aquisitivo alto, mas todo mundo tinha que estar lá. E era proibido pagar algum funcionário para poder fazer. E era interessante porque nós fazíamos isso e a minha célula entrava. Quando estava a minha célula na escala, quem era o primeiro a chegar para a faxina? Eu sozinho? Eu, ali e nossas 2 filhas. Sabe para onde eu ia logo limpar? Banheiro. A liderança é pelo exemplo. Não tente ensinar aquilo que você não demonstra com a vida, porque o povo não suporta discurso moralista e hipócrita. Nós fomos chamados para impactar com a vida. Tem muita gente na sua casa que quer amar Jesus, mas ela quer amar Jesus sendo impactada pelo seu amor a Jesus. Consegue compreender? Amém ou não amém? Amém. Mexe um pouco com a gente, né? Mas é isso mesmo. Eu estou aqui para causar esse desconforto. Quanto mais desconfortáveis nos sentirmos, melhor será a nossa produção. Ok, gente? Então, o bom pastor está lá, ele protege as ovelhas dos ataques dos lobos que estão ao redor. E é interessante porque lá na sua célula aparece gente de todo tipo, né? Aparece gente quietinha, mas aparece aquele cara que quer ficar pregando na célula. Tem isso na sua célula? Aquele cara que quer monopolizar a reunião, e ele acha que sabe mais do que todo mundo, e aí ele começa a falar, não, porque de acordo com o grego, com o hebraico, com o aramaico, com o latim, não é verdade? E aí você fica olhando para ele assim. Então você, enquanto pastor, você, enquanto líder de célula, você não pode perder a reunião. Não é ter o controle, é ter a liderança. Você precisa trazer o povo para o eixo central do assunto. Então você protege o rebanho, né? Essa semana, um pastor foi de um outro lugar, foi lá em São Mateus, e aí conhece membros da igreja, e ele foi na reunião da célula, não teve um comportamento assim muito ético na célula, era um pastor, e aí se apresentando como pastor, já intimidou os nossos líderes de célula, que inclusive era o primeiro dia que estava liderando a célula, porque a célula tinha multiplicado na semana anterior. E é óbvio que eu sei a motivação de estar lá. E aí, daqui a pouco ele pedindo, aí agora o líder novinho, eles se converteram há pouco tempo. É a menina que disse na minha célula que queria Jesus, a Camila, que veio do catolicismo apostólico romano. Ela é líder de célula hoje, louvado seja Deus por isso. E na primeira reunião já aparece essa bomba, um pastorzão lá, e, entendeu? O pastor fulano de tal, e aí dominando o assunto, tendo comportamento. Coitado da Camila, coitadinha da Camila, coitado do Léo, marido da Camila. Se sentiram constrangidos. Não é verdade? Disseram assim, o cara é um pastor. E se eu estiver falando um negócio que seja assim, não muito correto? O pastor, ele fica atento. Como os líderes de célula, Léo e Camila, são novos, não têm experiência, aí a gente entra em cena. Aí a gente entra no grupo. Aí a gente diz assim, ó, pastorzão, né? Se você quiser alguma coisa acerca da terceira igreja, peça para mim, que eu possa ajudar o senhor. A gente não pode ter medo de liderar. Hoje nós temos excelentes pastores que são péssimos líderes. Nós precisamos ungir as duas ações. Precisamos do pastoreio, mas precisamos da firmeza, da liderança, do direcionamento, da condução. Estão entendendo? Amém, irmão? Amém. Respira aí, irmão, que você vai dormir. Ok? Beleza? E aí a gente vai seguindo. O bom pastor conhece as ovelhas, ele reconhece, ele cuida, né? Ele chama pelo nome,
ele sabe exatamente que tipo de cuidado a ovelha necessita em cada momento. Ele de alguma forma identifica os invasores. Mas aí entra a questão, entendendo que nós somos pastores, como desenvolver esse pastoreio lá no pequeno grupo? Quais são os 4 compromissos de um líder de célula? Você sabe disso aqui, só vou te lembrar, ok? Primeiro compromisso é com Deus. Então, qual é o compromisso que você, líder de célula, precisa ter com Deus? Está lá. Primeiro é o quê? Leiam para mim, 1, 2, 3 e já. Cuidar e dar a vida pelas ovelhas. É simples. É simples. O cara está sofrendo. Ele está sofrendo, quem é que ele vai procurar? Você. Você precisa ser uma pessoa acessível. Porque célula é relacionamento. O interessante da visão celular é que ela esvazia o nosso gabinete. Porque as pessoas, elas têm a referência de um líder próximo. Ela não tem mais aquela referência do líder único. O pastor. Não, ela está com um problema, ela já vai logo no líder dizendo assim, eu estou precisando de ajuda. Aí tem líder de célula que faz ouvido de mercador. Você tem um compromisso, dar a vida por esse povo, por amor a Jesus. Por amor ao reino de Deus. Segundo compromisso, crescer no conhecimento de Deus. Líder de célula tem que desenvolver a vida devocional. Líder de célula precisa ler Bíblia diariamente. Líder de célula tem que desenvolver um tempo de devoção, um tempo sozinho com Deus, como os nossos irmãos do MBA dizem, tal do TSD. O problema é que existem muitos líderes de célula que não se preparam. Aliás, eles preparam a célula, mas eles não se preparam para a célula. Aprenda isso. O mais importante não é preparar a célula. O mais importante do líder é preparar-se para a célula. E como você se prepara para a célula? Bíblia, oração, consagração, dedicação. Lá em São Mateus, nós tivemos assim já várias situações constrangedoras. E uma delas foi um líder de célula, casado, ele e a esposa liderando uma célula, e agora ele mantendo relação extraconjugal com uma nova convertida da célula. E não apenas manteve a relação extraconjugal, mas foi flagrado tendo relação com ela dentro do carro em determinado local. Um líder de célula. Como é que resolve isso, pastor? Que tristeza. É óbvio que a gente sabe como resolve. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então você chama o líder e diz assim, olha, você errou. Na verdade, ele me procurou e disse assim, pastor, me ajuda, porque eu estou arrependido. Eu disse para ele, rapaz, eu posso até te ajudar. Agora, dizer que você está arrependido, não, você está envergonhado, não é verdade? Porque você foi descoberto. Arrependido você estaria se lá atrás você tivesse pedido ajuda, porque cedeu ao pecado. Agora que você foi descoberto pela sua esposa, você está muito envergonhado e quer um aliado para poder limpar a sua barra. Vou tentar te ajudar. Mas não é isso, irmão? É óbvio que é. E eu disse para ele, a pior coisa não será outro cenário senão você conviver com os seus filhos debaixo dessa atitude horrível que você cometeu. Então o que você vai fazer? Você vai voltar lá na sua célula e você vai dizer para a sua célula que você errou, que você cometeu adultério, e porque agora você errou e cometeu adultério, a sua célula vai terminar por causa do seu pecado, porque você era líder da célula, pastor da célula, e decidiu satisfazer mais a sua vontade carnal do que amar Jesus liderando a célula. Você pensou mais em si mesmo do que no povo da célula, por isso que você decidiu fazer o que você fez, e nós vamos terminar a célula, porque senão diz que é a gente que está acabando com a célula. Então assim, o líder de célula tem compromisso. Aí talvez você que esteja sentado aí fale assim, não, então eu não quero ser líder de célula não. Por quê? Você precisa ser líder de célula. Sabe por que a gente comete muito pecado? Eu vou dizer. A gente comete muito pecado porque a gente não presta conta da vida para ninguém.
Porque se a gente tivesse o hábito de prestar conta da vida da gente, com um discipulador, com alguém, a gente pensaria 2 vezes em cometer alguns pecados. Eu, por exemplo, eu tenho um irmão mais velho, que eu presto conta da minha vida para ele o tempo todo. O tempo todo. E quando eu sou tentado em alguma área, a primeira coisa que me vem à mente é o seguinte: cara, se eu fizer isso, como é que eu vou falar isso para o Elísio? Eu não vou ter cara de dizer isso para o Elísio. Então é melhor não fazer. Quem não confessa a tentação, confessa pecado. Então você precisa cuidar da sua vida espiritual. Mas você também precisa viver em santidade e ter uma vida equilibrada. Né? Eu não sei se foi hoje no almoço, mas em algum momento o pastor Valdo estava dizendo dessa questão da gente enquanto pastor, se dedicar tanto no ministério, que acaba descuidando da própria família. E aí eu me lembro do Oswald Jambro quando ele diz assim: cuidado para que em fazendo a obra de Deus, você não destrua a obra de Deus. Por onde eu tenho ido, eu tenho ensinado. As igrejas que eu tenho pastoreado, eu tenho dito isso. A maior igreja que eu vou pastorear na minha vida tem 3 membros. Vou repetir. A maior igreja que eu vou pastorear na minha vida tem 3 membros. Aline, Eduarda e Mariana. O dia que eu fracassar no pastoreio dessa grande igreja, eu não tenho moral para liderar mais nada no reino. A Bíblia diz isso. Eu sei que isso dói, machuca, mas a gente precisa considerar isso. Eu tenho que olhar para a minha família e cuidar bem da minha família. Aliás, a minha família é o meu primeiro ministério. Esse silêncio é o quê, pastor? É isso mesmo, né? O pessoal fazendo silêncio. Consegue compreender? Eu tenho que ter uma vida equilibrada, mas eu tenho que ter senso de responsabilidade. Quem eu sou no reino? Irmão, tem tanta gente lá na sua célula que está olhando para você e tendo você como referência. Você não tem noção. Aliás, tem gente na sua célula que está querendo falar como você fala, sabia disso? Tem alguns que estão usando até gírias que você usa. E alguns estão querendo se vestir da forma como você se veste. Por quê? Porque liderança é influência. Agora nós temos que escolher influenciar positivamente ou influenciar negativamente. Então existe um compromisso do líder de célula com Deus. E esse compromisso está exatamente nessas áreas. Mas existe um compromisso do líder de célula com a igreja que ele faz parte. Por exemplo, eu disse que nós não lideramos células para nós mesmos, nós lideramos para a igreja. E o que significa liderar para a igreja? Está lá. O líder de célula precisa ser leal à liderança da igreja e à visão que a igreja tem. Visão, irmão, mais visão é igual a divisão. Existe uma visão. E eu não sei você, mas eu quando leio a Bíblia, eu sempre percebo que a visão de Deus para uma igreja sempre vem através do púlpito. Quando eu leio a Bíblia, eu percebo que a visão de Deus para um povo vem através do seu líder. Aliás, todo lugar tem Moisés, Arão e Miriam. E tem que ter. E em todo lugar existem vários Arãos e existem várias Miriams. Mas em todo lugar só existe um Moisés. O problema é que tem Arão e Miriam querendo ser Moisés. Não vai dar certo. E a visão de Deus vem através do Moisés. Então o líder de célula, que não lidera a célula para si mesmo, mas lidera a célula para a igreja, entende que existe uma visão que Deus entregou para a igreja. E ele cumpre com lealdade, com diligência, responsabilidade, a visão que Deus entregou para a igreja. O líder de célula, ele tem compromisso com a igreja no sentido de zelar pelo nome da igreja. Eu não sei lá na sua célula,
Mas lá nós temos muito mais, assim, muita gente de outra igreja que começa a participar ou visitar as nossas células. Isso acontece muito aqui, não, né? Mais ou menos. Gente, mas que coisa terrível. Porque eles começam a falar mal de um monte de igreja. Falar mal de um monte de pastor. E célula não é para isso. E o problema de permitir que isso aconteça é que depois ele vai falar que comentou isso na sua célula. E o nome da sua igreja vai ficar como uma igreja que fica sendo esse depositário de gente que fica falando mal de outra igreja. Nós precisamos zelar, precisamos ter parâmetro, precisamos ter critério. Célula é lugar de compartilhar a palavra, e a palavra edifica. Célula não é lugar para despejarmos as nossas frustrações em relação a outros ministérios. Nós precisamos preservar. Nós precisamos, enquanto líder de célula no compromisso com a igreja, participar, aqui um cadeia específico nosso lá, tá? Não mudei. Mas lá a gente diz assim, participar de pelo menos uma celebração. Aqui, vocês precisam participar também de uma celebração. No nosso dominical. No nosso caso lá, nós estamos assim, a 4 quilômetros da praia. É o litoral norte do Espírito Santo. Então lá não rola atividade domingo de manhã. Então não tem culto domingo de manhã. Uma benção. Lá, irmão. Não, em Curitiba, não é verdade? Lá eu estou do lado da praia. Se eu marcar culto domingo de manhã, acho que nem eu vou, não é verdade? Então assim, o povo não vai. É cultural. Lembra que eu falei sobre a questão da gente preservar o conteúdo e não a forma? É cultural. Ah, mas lá no Rio de Janeiro a igreja que eu pastoreava é de manhã e noite. Vai, povo, tentar fazer culto de manhã lá. Não vai rolar. Você está em outra cultura. Leia a cultura. Como é que o senhor falou? Tem que ler. Tem que entrar na alma da igreja. Gostei disso, eu vou. Tem que entrar na alma da igreja. Cada igreja tem o seu DNA próprio. E nós precisamos identificar. Então lá eu digo assim, o líder de célula tem que participar de pelo menos uma celebração na semana. Como lá não tem culto domingo de manhã, ele vai no culto domingo à noite. Consegue compreender? Então aqui, o pastor está me autorizando a dizer que você precisa participar de pelo menos um culto no domingo. É bom que você participe dos dois. Repete o sermão de manhã à noite, não? Repete? Que legal. Então assim, né? É bom que você ouve pela manhã e você consegue intensificar isso à noite. Né? Então, é bom, irmãos. Os líderes que estão fazendo melhor são Lógico, não é verdade? São até mais remunerados, não é verdade, irmão? São até mais remunerados, né? Então assim, isso é muito importante. Porque se você, enquanto líder, não for intencional nisso, o povo vai se contentar com o dia a dia da célula e vai se esquecer que lá não substitui aqui. Líder de célula, quando chega no culto, não chega dando tchau para todo mundo, não. Líder de célula, quando chega no culto, ele chega procurando cadê os membros da minha célula. Às vezes eu fico vendo líder de célula, paz de Senhor, irmão. Não, irmão, para com isso, começa a procurar, cadê os membros da minha célula? Por que não veio? Onde é que está? Viu como é um pastor? Por que está faltando? O que aconteceu? Não, vou ligar para o fulano, cadê você? Ah, estou aqui vendo Netflix. Não, irmão, não, negativo. Não, você precisa vir para cá. Sua fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, se você quer crescer em fé, você tem que estar no ambiente onde a palavra é pregada. Netflix nada, vem para cá. Líder de céu. Compromisso com a igreja. Participar dos eventos chaves. Conferência de célula. Onde é que o líder tem que estar? E o líder vem para a conferência de célula sozinho? Líder que está se saindo bem é líder que participa dos dois cultos e traz toda a célula para a conferência. É lógico, porque se eu quero mergulhar esse povo na visão da igreja, eu preciso adequar esse povo ou expor esse povo a todas as possibilidades de capacitação, irmão. É dessa forma.
Eu volto a dizer, a visão vaza. Se você não lembrar a visão todo dia e toda hora, ela vai vazar. Daqui a pouco você vai gastar energia com aquilo que não é essencial para a visão da igreja. Uma pergunta, pastor, que a gente sempre faz, e o senhor também faz isso, é exatamente o seguinte: eu tenho que realizar, por exemplo, vou realizar um congresso de mulheres. A pergunta é, por que nós vamos realizar o congresso de mulheres? Por causa disso que tá. Mas o que vai determinar a realização ou não é quantas células nós vamos gerar com o congresso de mulheres. Entenderam, não, né? Porque se a nossa visão é multiplicação de células, tudo que eu faço deve convergir para cumprir a visão da igreja. Então não é que não tenha que ter, é que tendo, eu já faça intencionalmente um plano de ação para que aquela conferência resulte em multiplicação de células. Entenderam? Fazer evento por fazer não vai cumprir a visão da igreja. É o Sêneca que diz isso e vocês já aprenderam, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer evento se torna favorável. Realizar a reunião da célula semanalmente, ministrar as lições fornecidas pela igreja e orar pela igreja. Eu não sei aqui, mas lá no nosso caso, o líder de célula não tem autonomia para mudar a lição. É distribuído através de uma mala direta e ele tem que compartilhar. Por quê? Porque o objetivo é que todos os conectados à terceira igreja estejam ouvindo o mesmo discurso. Deve ser assim aqui também, né? Então, assim, o que acontece lá é o seguinte: nós damos uma orientação. Se célula é grupo de estudo bíblico? Não. Célula é grupo de relacionamento. Então lá a gente diz o seguinte: se lá na célula você percebe, ou no quebra-gelo, ou na hora do lanche, se você percebe que um membro da célula chegou cabisbaixo, está mal, está down, não é verdade? Está para baixo, está triste, e você conversando com ele já abre para você que está vivendo um momento difícil. Por exemplo, perdi meu emprego hoje, minha esposa está internada, o cara está mal, está chorando. O que eu, como líder de célula, sensível à célula e ao Espírito Santo, devo fazer isso? Lá no nosso contexto, eu oriento o seguinte: nesse momento, o melhor estudo bíblico para ele é que toda a célula se torne ombro para aguentar o pranto. Consegue entender? Estenda os braços para suportar o lamento. Guarda o estudo na Bíblia e use aquele momento de compartilhamento para dar apoio àquele membro da célula, porque célula é relacionamento. Vai chegar um momento em que aquele estudo vai voltar. Mas se célula é relacionamento, você deve deixar. Vai acontecer isso toda semana? Não, irmão. Não vai. Eu sei que nós somos problemáticos, mas não vai acontecer toda semana, né? Pode ficar tranquilo, tá bom? E orar pela igreja. Tem líder de célula aqui não, tá, pastor? Mas lá, eu encontrava alguns líderes de célula que falavam mal da igreja. Na verdade, ele é líder de célula. Ele dizia para a célula assim: eu faço porque... Mas eu já falei para o pastor, será que tudo tem que ser célula mesmo? Olha, tiro no pé, né? Um tiro no pé. Eu quase mandei aquele para a República aqui de Curitiba, né? Eu fiquei, não pode falar isso. Como é que fala um negócio desse? Falando mal da visão da igreja, que ele tem assim a responsabilidade de contagiar. Na verdade, ele não está contagiando, está contaminando o povo, não é verdade? Então a gente precisa ser leal à visão da igreja. E aí vem o compromisso com o supervisor, que, na minha opinião, é o nosso grande fracasso. Se existe um ponto-chave na visão celular, é a supervisão, porque a supervisão é a responsável por fazer com que a visão saia daqui de cima e penetre na base. Se não houver supervisão eficaz, líderes que estavam motivados vão morrer lentamente. Se não houver supervisão eficaz, as células que estavam indo bem vão morrer. Porque o que mantém viva a célula é a supervisão eficaz. O supervisor faz o quê, irmão? Oi, irmão? O supervisor faz o quê? Mas supervisor do quê? Ou quem? Isso aí. O supervisor não supervisiona a célula. O supervisor supervisiona o líder.
Quem supervisiona a célula é o líder de célula. Então, quando o supervisor vai fazer uma visita, ele não vai para ficar vendo a célula. Ele vai para poder olhar o líder e ajudá-lo naquilo que ele julgar que o líder precisa de ajuda. Consegue compreender? Então, a supervisão precisa acontecer. Por exemplo, o líder de célula precisa se submeter à liderança do supervisor. O líder de célula precisa prestar conta da vida e da célula. Tem líder de célula que fica maquiando os resultados da célula, irmão. Porque ele está preocupado com, entendeu? Mostrar o número. E aí ele não quer ficar para trás, porque tem gente que está descontando. O líder que participa do culto 2 vezes e traz todo mundo para a conferência, multiplica a célula 3 vezes ao ano. Todo mundo vai trazer o povo hoje. Entendeu? 3 vezes ao ano. Aí o outro que não consegue multiplicar, ele diz assim, cara, não posso ficar para trás. Aí ele diz assim, não, porque ele começa a maquiar. Irmão, a gente anda na verdade. A verdade é Jesus e Jesus é a verdade, não é assim? A verdade é Jesus, Jesus é a verdade. O dia que a verdade não for Jesus, a gente fica com Jesus, porque Jesus é concreto e a verdade é abstrata, não é assim? Então o líder de célula caminha na verdade. Tem que prestar conta, irmão. Nós temos líderes de célula lá, que assim, é pirracento. Pirracento, entende aqui assim? Pirracento, cara. E a cara também. Não presta conta de jeito nenhum. Orgulhoso, vaidoso, prepotente, altivo, arrogante, que é mais adjetivo, não, né? Mas é esse tipo de gente. Não pode. Lembre-se que você está mexendo com algo que não é seu, é dele. E tem que ser um termo. A obra de Deus só vai produzir os efeitos de Deus se ela for feita nos termos de Deus. Não tem a ver com os nossos termos, tem a ver com ele. Atualizar, usa aqui algum sistema? Então assim, participar do GD e também atualizar o sistema. Então, quando tiver o sistema, você vai atualizar. Enquanto não tem o sistema, manter o seu supervisor atualizado. Na minha célula tem tanta... Imagine se você chegasse aqui e perguntasse, pastor Valdo, quantos membros tem a igreja? O pastor Valdo está assim, não sei. Até porque a gente diz isso quando alguns pastores perguntam. Mas a gente diz que não sabe, não é porque a gente no fundo não sabe, é porque não interessa para ele saber, não é assim? Então assim, mas a grande verdade é, pastor Valdo, quantos membros tem aqui? Aí ele fica assim, não sei, o que você vai dizer? Ué, mas que pastor é esse? Que não sabe quantos membros tem a igreja dele? Aí eu olho para alguns líderes de célula e digo assim, quantos membros tem na sua célula? Ele diz assim, não sei. Cara, que pastor é você que não sabe quantos membros tem na sua célula? Dos membros que tem na sua célula, quantos estão para serem batizados? Não sei. Quem é seu líder em treinamento? Não sei. Cara, você não sabe nem quem é você, não é verdade? Consegue compreender? Nós não estamos cumprindo uma disciplina. Nós estamos impactando pessoas com a palavra de Deus. Tem critério. Nós devemos liderar a célula com excelência. Bill Hybels diz que a excelência honra a Deus e inspira as pessoas. E é verdade. Né? E orar pelo supervisor. Então você tem compromisso com Deus, você tem compromisso com a sua igreja, você tem compromisso com o seu supervisor, mas você tem compromisso com a sua célula. E qual é o compromisso com a sua célula? Está lá. Você precisa sonhar com uma célula de sucesso. Você deve orar diariamente pelos participantes. Por exemplo, você está lá arrumando lá o ambiente, tá? Botando a cadeira. Ô irmão, vai orando. Não é orar pela cadeira, não, irmão. Não é orar pela cadeira, mas você, Senhor, eu não sei nem quem vai sentar hoje aqui, mas seja lá quem for, e sentar nessa cadeira, abençoe em nome de Jesus. Oh, que paninho abençoado. Vai sentar aqui alguém abençoado. Irmão, faz isso. Teve um dia, eu estava percebendo que a minha célula, os caras estavam assim muito dispersos, né? E assim, terrível. E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa aí nessa célula para dar um impacto nesses caras. Aí peguei uma estratégia e copiei de um lugar, óbvio, nada se cria, tudo se copia. Aí eu copiei, aí nossa célula é par, vocês entendem quando fala célula par? Ok, então a nossa célula é par. E lá, como 99% das células acontecem à noite, célula par é o seguinte, o que é célula par? Alguém chuta? Quem sabe não fala não. O que é célula par? Alguém chuta quem não sabe?
Chutar, irmão, é assim, é falar. Não. Célula par. É alguém que diz assim, é de casal. Não, eu estou assim, instigando você a errar, tá bom? Mas não é de casal. Então, o que é célula par? A célula par é uma célula onde tem homens e mulheres. Eles fazem algumas coisas juntos e outras coisas separadas. Exemplo, a nossa célula é par. Então, a gente lancha junto, homens e mulheres. A gente canta junto, a gente ora junto. O momento da visão é junto. Mas na hora do compartilhamento, do estudo, eu tenho a minha célula e eu vou para a minha sala com os homens. A Aline tem a célula dela, fica lá atrás com as mulheres. Entenderam? Sim ou não? Na minha opinião, é a melhor forma de nós trabalharmos com a visão celular. Por quê? Porque nessa forma de célula par, não importa se a pessoa é solteira, casada ou divorciada, ela está inserida no grupo. Porque as mulheres vão ficar no ambiente e os homens vão ficar no outro. Se ela está numa célula de casais, e ela não é casada, a colega não é casada, aí você diz assim, mas eu vou enviá-la para outra célula. Como é que você vai enviar se a afinidade dela é com você? Então, célula par é muito bom. Inclusive, na hora de multiplicação, a multiplicação também é dobrada, porque a célula par já multiplica em 2 células. Na verdade, célula par conta 2 células. Por quê? Porque eu tenho a minha, os homens, e ali tem a dela, as mulheres. Só que nós nos juntamos para fazer alguns momentos, ok? Coletivamente. Então, assim, onde é que eu estava antes de falar da célula par? Sim, aí terminamos lá de lanchar, fui para a sala com os caras. Falei assim, tem que fazer alguma coisa. Aí beleza, chegamos, aí entra pela varanda assim, na hora que foi abrir a porta para entrar na sala, com mais apressadinho, assim, ops, espera. Aí o pessoal já olhou e falou assim, não, espera, volta. Abri a porta, sim, calma. Deixa o mais importante entrar e escolher o melhor lugar e depois a gente entra. Aí eles ficaram olhando para a minha cara assim, o cara enlouqueceu, né? E ficou todo mundo parado. Deixa o mais importante entrar, deixa eu abrir a porta. Entra, Jesus. Escolhe o melhor lugar. Ele já entrou, agora deixa eu entrar porque eu quero sentar do lado dele. Por quê? Eu quis dizer para eles que a célula precisa ter noção da presença de Jesus. Não é só um ajuntamento para falar sobre alguma coisa. É celebrar a presença dele entre nós. E é a presença dele que transforma o coração da gente. Consegue entender? Então você vai lá e ora. Senhor, abençoe. Senhor, o Senhor sabe. Quando aquele irmão chega aqui no portão, meu coração já começa a acelerar. Ô irmão problemático. Ele perturba a célula. Vai, Senhor, em nome de Jesus. Muda o coração dele. Transforma. Ele hoje vai falar tanta besteira, mas sim, toca nos lábios dele. Por favor, irmão, tem que orar. Toda célula tem gente assim, irmão. Toda célula. Ou na sua não tem? Tem, irmão. Toda célula tem gente ruim, toda célula. Mas é para isso mesmo. Recentemente não, há alguns anos, não sei se 3 anos, faleceu uma senhora no Rio de Janeiro, mas muito amada pela minha família. Sabe aquela mulher piedosa? Aquela mulher que ajuda todo mundo. Ela tinha uma família assim bem abastada, e ela se utilizava da bênção que Deus deu para ela de ter uma situação financeira boa para abençoar um monte de gente, distribuir a cesta básica para o povo, pagava o seminário de um monte de seminarista lá em Coelho da Rocha. E essa mulher morreu, descobriu um câncer e morreu em 3 meses. E eu estou lá em casa em São Mateus, 800 quilômetros de distância, o filho dela me liga e diz assim, mamãe morreu, irmão. Isso era 5h da tarde, eu entrei no carro, dirigi a noite toda sozinho para o Rio de Janeiro, para poder pregar no sepultamento do corpo no dia seguinte. E aí aquela estrada BR-101, eu dirigindo, e eu dizendo para Deus assim, Senhor, muito triste, né? Irmã Laíde morreu. Outra irmã Laíde, sabe aquela pessoa que morre e você fica assim, puxa, era o melhor. E eu no auge da minha rebeldia com Deus, porque a gente fica rebelde também, aí eu virava para ele e dizia assim, Senhor, logo irmã Laíde, se o Senhor não soubesse quem chamar, era só um perguntar, eu tenho uma lista aqui que eu poderia dar o nome. Gente problemática na célula, gente problemática na igreja, era só me perguntar. Irmãos, eu não ouvi voz, eu não ouvi voz, eu não tive visão, ninguém apareceu, eu não vi anjo com cueca de ouro, nada disso.
Mas uma paz de espírito disse, sabe o que para mim? Eu vou repetir, não ouvi nada. Mas uma paz de espírito disse para mim assim, você gosta de ter esses piores perto de você? Qual foi a minha resposta? Óbvio. E aí uma paz de espírito dizia para mim assim, nem eu gosto de ter os melhores comigo. Os piores comigo. Os melhores eu trago. E os piores eu deixo para que através do seu amor eles se transformem em melhores. Eu não reclamo de mais ninguém que entra na cela. Entra cada figurinha e você olha e fala assim, está de guerra, né? Mas assim, nós existimos para ele. Dietrich Bonhoeffer diz que a igreja só é igreja quando é igreja por de fora da igreja. William Bailey diz que a igreja é a única sociedade cooperativa em que os verdadeiros beneficiados são os não membros. E nós falamos na eclesiologia que igreja é chamados para fora. Então a igreja só é igreja quando consegue ouvir o grito de socorro que vem do outro lado da calçada. Se não ouvir, não é igreja. É qualquer outra coisa, menos igreja. Reage aí, diz amém. Ok. Então a gente precisa ter esse compromisso. A gente precisa se preparar para a reunião de célula. Isso aqui eu já falei. Vocês usam o cartão da célula? Não. Ok. Eu acho que eu tenho na minha mochila. Se eu tiver na minha mochila, eu dou para o senhor. Mas se eu não tiver, eu tenho ali virtual. E aí eu mando para o seu WhatsApp. Que é o cartão da célula. O cartão da célula eu tenho modelinho. Amanhã de manhã eu mostro, me lembro. A Aline diz assim, nós não podemos fazer célula para as pessoas. Nós temos que fazer célula com as pessoas. Entenderam? Não, né? Então não é o líder que tem que fazer tudo. É todo mundo que tem que participar. Então esse cartão é muito bacana. Por quê? Porque esse cartão tem a ver com as funções da célula. E a gente distribui. Então vamos supor que aqui, ó, nós 5 aqui somos a célula. Ok? Então nós 5. Aliás, nós 6. Beleza? Então a gente distribui. Como? Desculpa, tá aí. Como que a gente distribui? Eu pego, por exemplo, tem lá escrito assim, visão. Qual é o cartão da visão? É quem vai falar em 5 minutos o que significa célula. Eu dou ali para o meu irmão, ó, irmão, semana que vem você está responsável pela visão. Louvor, ó, irmão. Ah, mas ele está responsável pelo louvor, ele vai fazer o quê? O irmão não canta nada, irmão. O irmão não canta nem diarreia, vai cantar na célula? Ele vai ficar com louvor sim, por quê? Porque louvor não é para você cantar. O louvor é para você, por exemplo, providenciar a música, reproduzir a letra, imprimir para que todo mundo participe lendo, é coordenar. Ah, mas não tem ninguém que toque na minha célula. Irmão, bota no celular para cantar e acompanha. Não é verdade? Eu faço isso lá. Eu digo assim, irmão, olha que bacana, nossa célula é tão chique. Hoje quem vai cantar é o Fernandinho. Bota lá, todo mundo vai cantando com ele. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. A minha célula a gente faz uma tabelinha no Word, Ó, tá vendo? Facilita. Por quê? Porque se você não distribuir as funções, eles não vão se sentir integrados ao grupo. Então, célula não... Aliás, não se faz célula para as pessoas. Se faz célula... E aí você faz o rodízio. Essa semana eu estou responsável pela oração, na outra semana eu estou responsável pela recepção. A única coisa que a gente não faz o rodízio é o compartilhamento. Então, o compartilhamento, ele é distribuído, ele é revezado com o líder em treinamento. Consegue compreender? Alguém que está se despontando na célula, dizendo assim, esse cara vai ser também o líder. Você dá na mão dele, ó, semana que vem é você. E tudo mais. Ok? Edificação. Quando eu estou falando compartilhamento, estou falando de edificação. Ok? Formar novos líderes. Se só tem bêbado na sua célula, já aprendeu com o Mário Velho, né? Invista. Promover atividades de comunhão. E não só comunhão. Por exemplo, nós tivemos células nossas que, recentemente, 3 semanas atrás, um casal de supervisores nossos, eles procuraram, disseram assim, ó, em frente à minha casa tem um casal de idosos, e estava chovendo muito em São Mateus, e esse casal de idosos estava morando numa casa só na lajota, tijolo, aqui é o quê? Ok, tijolo, ok, não tinha janela, para poder impedir que a chuva entrasse, pegou um móvel de cozinha velho, e colocou assim, a chuva batendo no móvel e estragando tudo,
não tinha piso, não tinha nada. E 2 velhinhos, já idosos, morando ali. E aí o que acontece? Esse casal de supervisores, que também são líderes de célula, olharam aquela necessidade. Se fosse no modelo antigo, eles iam procurar o pastor, iam relatar a necessidade. O pastor iria convocar uma assembleia. Essa assembleia iria ser realizada 7 dias depois. E depois de 7 dias na assembleia, alguém ia levantar, ia dizer, o outro também ia dizer. E aí o assunto ia ficar sobre a mesa para a próxima semana. Aí na próxima semana nós íamos fazer um encontro com os diáconos. Depois dos diáconos iríamos fazer uma reunião com o conselho financeiro. Do conselho financeiro iríamos está tocando o celular. Do conselho financeiro iríamos de alguma forma assim fazer um estudo para saber como levantar a campanha. Ou seja, os velhinhos já morreram. Em 3 dias, sabe o que aconteceu com a mobilização das células? Sem falar nada com a igreja, lá no púlpito. Em 3 dias, porta, janela, piso, tudo lá. E os velhinhos, pergunto se algum dia eles já foram lá na igreja, no prédio. Não. E pergunto se a gente está preocupado em eles irem lá. Não, a gente está preocupado de agora arrumar uma igreja bem pertinho da casa dele que eles possam ir andando, porque é muito longe. São quase 10 quilômetros de distância. É longe. Atividades de comunhão social. Nós já tivemos célula que trocou o telhado, as telhas de uma casa, porque a chuva vazando. Irmão, isso é fantástico. Vocês se lembram do texto bíblico de Atos 2? Vendiam suas propriedades e repartiam. Uma vez eu me perguntei, por que será que aqueles cristãos do século I vendiam propriedades e repartiam? Simples. Se você tem algum bem, você vai concordar comigo que você só vai se desfazer desse bem quando não tiver mais dinheiro. Tem uma necessidade. É um exame que tem que fazer. Não tem dinheiro, você vai procurar vender aquilo que você pode vender de imediato para poder. A gente só passa a vender as coisas quando não tem mais dinheiro no bolso. E a Bíblia diz que aqueles cristãos vendiam propriedades e bens. Por quê? Porque o padrão de contribuição daquela igreja é diferente do nosso padrão de contribuição. Aquela igreja, o padrão de contribuição era a necessidade que gritava. Porque tinha necessidade, não tinha recurso, agora eu vendo o que eu tenho, porque o objetivo é suprir a necessidade. O nosso padrão de contribuição não é necessidade, é a possibilidade que temos. Tem necessidade, mas eu olho para a minha possibilidade e tento agir dentro da minha possibilidade. Ou seja, tem uma necessidade de pagar um exame. E o exame R$1.000, mas eu tenho R$100. Aí eu olho para o cara que precisa do exame e eu sei, eu tenho R$100. Eu vou orar para Deus enviar mais anjo. Irmão, quando é que a gente vai parar de orar para Deus enviar anjo? E vai começar a agradecer, porque nós já somos os enviados da bênção de Deus para, de alguma forma, suprir aquela necessidade. Célula é isso. Célula é vida. Célula é manifestar os sinais do reino na terra. Célula é ser a expressão máxima do caráter de Jesus. Célula é fazer mais do que falar. Célula é o verbo se fazendo carne. Célula é a abstração se transformando em concretização. Célula é o invisível se tornando visível. Célula é o não palpável se tornando agora palpável. Então nós precisamos promover. E isso vai gerar o quê? Crescimento espiritual. Nós não crescemos porque temos células. Nós crescemos porque nos tornamos uma comunidade salva. Vocês estão muito além de onde estavam, mas ainda continuam muito aquém de onde vocês podem chegar. Esses compromissos, eles estão naquele livro, Os 8 Atos de um Líder de Pequeno Grupo Eficaz. Já devem ter lido? Então, tá bom? Deus abençoe.